Bom, galera, estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco, com algumas mudanças, como vocês puderam perceber. Olha só, nós estamos aqui agora regravando exclusiva, em notícia exclusiva, regravando o segundo bloco, porque o segundo bloco que havia sido gravado foi censurado e vocês jamais saberão o que foi dito aqui, né? Não, galera, é um segredo. Tá lacrado na tumba do Duarte, tempo. você tem alguma coisa contra as moças? Elas Pois vão é. ficar morrendo de curiosidade. Jamais vão ficar sabendo, tá lacrado na tumba do tempo. Mas, retomando o nosso tema já de alguns dias atrás, bom, Roberto, você estava falando sobre como o cristão pode expressar a sua sensualidade, né? Primeiro, vamos, então, eu quero que você me fale um pouco sobre isso, o que é sensualidade para você e como você acha que o cristão pode expressar a sensualidade. Vamos lá, eu posso até esquecer algum ponto do meu raciocínio aqui, mas sensualidade a gente pode ligar os sentidos e aí você vai lá, né? Tato, paladar, olfato, audição e a visão. Então daí você tira, visão opa, aquela ali é bonita, aquele ali, Deus me livre, aqueles ali não dão certo. Outra coisa também pode ser o perfume, a gente vê esses anúncios na internet, sabe Deus lá se é verdade, dos feromônios. E aí, será que é correto a gente usar um feromônio para atrair a Rebeca? E outras coisas também, né? Se você quando cumprimenta a mão, se você quando dá um abraço, essas coisas, eu acho que todas elas estão relacionadas a essa questão da sensualidade, né? Como é que você expressa isso na sua fala, por exemplo? Quando você vai lá conversar, quando rapazes e moços conversam entre si, como é que eles andam se expressando? Será que estão se insinuando? Será que estão só mantendo uma relação respeitosa? Eu acho que a sensualidade permeia todas essas áreas aí e mais algumas, né? Expressão escrita, o que você anda escrevendo por aí? Pois é, Os não. scraps privados do Orkut. Eu concordo com você, assim, e eu diria mais, depois a gente vai ouvir o áudio também, que a sensualidade, em princípio, não é algo ruim, né? A sensualidade, em princípio, não é algo ruim, como ela é muito condenada, às vezes, no meio, né? No nosso meio, que a sensualidade é sempre algo ruim, eu discordo. Quem é que não gosta de comer uma comida boa? Isso é sensualidade. Ouvir uma boa música. Ouvir uma boa música, ver um bom filme. Então, a sensualidade, em princípio, é uma coisa boa, inclusive na expressão da sexualidade. Eu acho que qualquer homem casado, né, gosta e gostaria de ter uma mulher sensual, mesmo que fosse só para ele. Da mesma forma, a mulher quer ter um marido sensual. Então, eu acho que o que é errado e o que a Bíblia condena, na minha visão, é o sensualismo, que é a pessoa que vive só com base nos sentidos, que aí já se transforma em hedonismo, né? Que é aquela busca por prazer desenfreado. Então, isso que eu acho errado. Mas a sensualidade, em princípio, é algo bom. Ou você acha que... Como é que você acha essa questão? Eu concordo com o que você disse, com o que o Roberto disse também. Eu acho que o problema é o exagero, né? Quando a pessoa valoriza muito essa questão e às vezes, quando ela valoriza com maldade, né? Às vezes a menina que, sei lá, procura se vestir de uma forma que valorize alguma coisa demais. Ou às vezes o menino também, né? O menino que às vezes quer valorizar muito o corpo dele. Não que isso seja errado de forma alguma, mas o problema é quando a pessoa às vezes se limita muito só a isso, né? Isso pode ser algo ruim, prejudicial. Beleza. E aí não fica uma coisa chula demais? Quando você... Superficial, é uma pessoa superficial que valoriza só isso, não passa disso do sentido, não tem essência, não tem uma conversa, não tem nada. E aí surge uma outra questão. Porque isso passa depois com a idade, né? Não, mas aí olha só, né? Surge uma questão interessante aqui que eu também vou colocar para vocês também. Mas então existem limites a expressão dessa sensualidade, né? Eu acho que não sou eu que coloco o limite para ninguém, mas eu acho que existem limites. Eu acho que o bom senso de cada um, existem lugares onde a sensualidade ela pode dar mais, pode ser dada mais vazão, mais valorizada. Por exemplo, na minha opinião, certos ambientes, né, a discrição é melhor do que, né, às vezes uma ostentação. Por exemplo, a igreja, por exemplo. O ambiente eclesiástico, é um ambiente que não pega muito bem. Um rapaz que vem com uma roupa muito provocativa, não sei se vocês concordam, né? Porque às vezes a gente fica culpando só as mulheres, mas às vezes as mulheres também vêm com roupas assim que eu acho que não seriam muito boas para o ambiente eclesiástico. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo com isso. Concordo e eu vou mais além. Não é só na igreja que tem regras de conduta para vestimento. Se você vai, por exemplo, lá no Palácio do Planalto, se você quiser entrar para fazer uma visita, tem que estar de gravata. Pois é. É uma exigência. Não está de gravata, desculpa, o senhor não pode entrar no prédio. Salvo engano, no Senado, inclusive, há um tempo atrás, a mulher não podia nem entrar de calça comprida. Não sei mais como é que é hoje, né?
Não é uma coisa só da Assembleia. Não é uma coisa exclusiva de instituições religiosas, esse tipo de coisa. Então, assim, hospital, você não vai entrar no hospital também trajado de qualquer maneira. Mas aí tá um... Assim, aí, daí eu tiro uma questão interessante também. A questão dos limites, eles mudam um pouquinho dependendo da cultura, dependendo do ambiente, da cultura, dependendo da situação. É claro que lá dentro da sua casa, na sua lua de mel, aí eu fico com o salmo, né? O caminho do jovem com a virgem, ninguém sabe. Pois é. Mas então, gente, aqui, sobre a sensualidade, a gente fechou aqui no sentido de que a sensualidade é algo bom, né? O cristão deve ser valorizado, deve ser inclusive. valorizado, sim, claro, né? A sensualidade, agora o que a gente não pode dar vazão para o sensualismo, que é o hedonismo, é a busca só do prazer dos sentidos. Isso é algo ruim. Inclusive, sexualidade e sensualidade caminham juntos nesse sentido, né? Desde que de forma saudável. Aí eu levanto outra questão também dentro dessa linha aqui, que a gente está tratando do tema de hoje, sexualidade cristã, gente, sem, né, esquecer disso. Eu pergunto, o desejo sexual é pecado? Assim, obviamente que o desejo por si só não, né? Porque foi uma coisa que Deus colocou, é uma coisa boa. Agora eu vou colocar um caso concreto aqui. Às vezes eu sentir algo por uma pessoa, não é? Aquele sentimento que às vezes a gente sabe, né, que vem em si. Vocês acham que em algum ponto o desejo sexual ele pode ser um pecado? Acho que não. Não, acho que o problema... Se ele for consumado... Eu acho que não. Mas aí não é o desejo. No lugar errado? Não, mas aí não é o mas desejo. Aí o problema uma coisa é que você é a prática, vai pensar, né, em cima do desejo que você tem, porque olha só, que você vai fazer, mas sentir desejo não pode ser errado. A gente costuma... quer dizer, eu suponho que a gente troca um pouco o que é desejar e o que não é desejar. Porque Jesus é muito claro que ele diz, olha, quando você está desejando, se você deseja estar com aquela mulher, aí você já cometeu o pecado. Agora, desejo é uma coisa muito forte. Desejo é aquela coisa que você vai realizar a qualquer custo e que você passa a vida perseguindo e você vai fazer aquilo nem que seja a última coisa antes de morrer. Isso é um desejo, é uma coisa extremamente forte. Agora, a vontade, curiosidade, conhecimento, são coisas que não são tão fortes assim. Beleza, então assim, de um modo geral, o que a gente falou no primeiro bloco é o seguinte, que, por exemplo, um adolescente, ou mesmo um jovem, um adulto, sentir desejo sexual é uma coisa normal, é uma coisa que o próprio Deus colocou, o próprio Deus que colocou, é uma questão orgânica e tal. Mas realmente, existem certos desejos sexuais que eu não sei se eu vou concordar com o Álvaro de que eles não seriam pecaminosos por si mesmos. Mas existem alguns desejos que eu acho que talvez, o que o Roberto falou, eles fatalmente vão nos conduzir a algumas práticas equivocadas. Que tipo de desejo seria? Por exemplo, um desejo de um pedófilo, por exemplo. Tá. Né? Nesse sentido. O desejo talvez excessivo por uma mulher que já seja casada, ou por um homem que já seja casado. Mas não o desejo sexual em si, mas o objeto para o qual eu projeto esse desejo sexual. Tá, mas aí quando a gente fala de desvios, tudo bem, mas o desejo normal. Não. O desejo normal acho que não tem problema. Aí você falou de um homem que sente uma atração, um desejo por uma mulher que seja casada. Eu acho que às vezes é inevitável você achar uma outra pessoa bonita e isso ser desejo. Não, com certeza. Isso não é mal, não tem mal nisso. Isso pode não ser desejo. Eu acho que... depende do que a gente está chamando de desejo. Isso, eu acho que isso não está muito... não está muito claro. Mas quando a gente está dizendo de desejo sexual aqui, em princípio, por que a gente está falando que não é algo ruim? Porque é algo que o próprio Deus colocou. Agora, o que a gente está querendo dizer é que talvez o objeto para o qual eu projeto o meu desejo, em algumas situações, ele pode vir a prejudicar. Né? Nesse sentido, situações anormais, algumas situações anormais. Mas no normal eu acho que não. No normal, inclusive, o desejo ele faz parte da vida, ele é necessário. Sem desejo você não sobreviveria. Como é que você vai se alimentar se você olhar para uma comida e não sentir vontade de comer? Você vai morrer. Exatamente. E vou falar nessa coisa aí de se alimentar, e como é que você vai saber o sabor se você não se alimentar. Mais um tópico aqui, gente, já indo para o nosso último tópico aqui rapidinho, é o seguinte. Gente, e o namoro cristão? O que vocês acham da tal da corte? Vocês acham que é viável? Para quem não sabe o que é corte, é uma espécie de namoro que não existe contato físico, é só de conversa, diálogo. E o ficar, né? O que vocês acham disso de uma forma geral, bem rápida aqui? Como deve ser o namoro cristão, então? Se é a corte, que é um lado, ou é o ficar, que é o outro extremo, ou tem que ser um meio termo? Rapaz, aí eu fico com a ilustração do Jaime Kemp, que ele diz o seguinte... Alguém chega para ele e pergunta assim, pastor, qual é o limite? Qual é o limite? Aí ele diz, meu filho, presta bem atenção. Se você está caminhando, aí você vai e encontra um abismo. Aí você vê que a beirinha do abismo
tá bem ali. Você vai ficar andando bem na beirinha, assim, qualquer coisa você despenca? Não. Se você for uma pessoa com algum juízo, uma pessoa minimamente normal, você vai ficar longe do limite, porque você sabe que se andar muito no limite, você vai acabar caindo daquele lugar, e despencando e se esborrachando todo lá embaixo. Então o que acontece? A questão da corte, eu acho que é o limite máximo, assim, não tem como ficar, como você tem um contato tão mínimo assim quanto é proposto pela corte. E também, mas a própria proposta da corte não é que, eu vou ficar longe da pessoa, vou só namoro de ET, né, só a ponta do dedinho, telefone. Telefone em minha casa, não é exatamente isso, mas o que eles propõem é, olha, você conhece os limites, e é interessante que o casal entre num acordo de que limites são esses. Tanto é que, aí não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que algumas pessoas que ficam, elas podem não estar erradas. Aí já seria um assunto muito complexo pra gente trabalhar num tempo tão pequeno. É um assunto complexo. Produto cartesiano do negócio. Se você pegar os indivíduos lá, tem uma moça e um rapaz, ambos acham que ficar não é errado. Se os dois ficam, não tem comprometimento nenhum, eles não vão ter nenhum peso na consciência, porque eles acham que o que eles estão fazendo não é normal. Aliás, eles acham que o que estão fazendo é normal. Agora pensa bem, se um dos dois não tem esse parecer, acha que tem que se guardar, que só precisa ter um contato mais íntimo com a pessoa que ele espera com quem vai se casar. Então, se uma pessoa dessa encontra um ficante, pronto, pode esperar que alguma sequela vai ficar, vai bater um arrependimento. Então, acho que num caso desse, aí tem problema. Na verdade, o grande problema que eu vejo na corte, você já falou, que é essa alienação total. Acho que o namoro ele não pode ser assim também. Uma alienação total, né? Do contato físico, porque isso tem que acontecer, é claro que a gente tem que saber que existem limites. Agora, o problema do ficar também é a banalização, e não só isso, é o uso de um outro ser humano como objeto. Por isso que eu acho que o ficar em qualquer situação... Mas você pode fazer isso no namoro também. Mas no namoro existe um comprometimento. Tem um homem casado pode usar a mulher dele como objeto. Não, acho que não mas aí relação. eu acho que qualquer relação que um ou outro ser humano se transforme em objeto é tá ruim, errado. É ruim, concordo. É ruim. Mas não é o fato de namorar. Sim, não. De o que eu estou dizendo é que transforma o outro no objeto. Sim, eu estou dizendo que do ponto de vista normal, o Na namoro, minha opinião, isso, no namoro existe um comprometimento maior do que um mero objeto, transformar a pessoa num mero objeto. Eu acho que o que importa... Isso aí é a questão que a Bíblia coloca da defraudação. Eu acho que é o compromisso que você tem que é mais importante, eu acho. Você pode ficar com uma pessoa, óbvio que eu particularmente, eu não sou... Pois é, mas o difícil é que já é da essência do ficar não existir compromisso. Não sei. Não. Então, olha eu só. posso falar por mim. Então, beleza. Mas então é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Agora, olha só, a questão do ficar é a seguinte. De acordo com o meu raciocínio e pelo que a Bíblia diz, a Bíblia condena a defraudação. Então, é um se aproveitar do outro. Agora, se os dois estão tirando proveito... Pois é. Olha só, vamos fazer o seguinte, porque o nosso tempo já estourou. A gente vai voltar, então, sobre esse assunto do namoro cristão no próximo programa. A gente vai ter um bloco só para ele. Então, porque tem outras questões que tem que ser colocadas. A gente não quer estourar o tempo ali. Então, no próximo programa, prestem atenção sobre o que a gente vai falar, hein? Nós vamos falar sobre homossexualidade, distúrbios sexuais e vamos falar um pouco sobre o namoro cristão. Vamos estar discutindo então, essas questões da corte, do ficar e do namoro cristão de modo geral. Beleza? Vocês nos acompanham então no próximo programa. Sugestão, coloque também os temas que você quer ver aqui no programa nos comentários e também alguma coisa que vocês queiram que a gente aborde no próximo programa em relação aos programas passados até, coloque nos comentários. Isso aí.